Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Vamos estar orando pela terra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, está aqui a Tua filha, a Tua serva, ó Pai, pastora Tatiana, que vai trazer a Tua palavra. Usa ela nessa noite, fala conosco, ó Deus, fala com a Tua igreja, de maneira, meu Pai, que possamos entender o que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Peça aos céus agora para que o Senhor leve sua mente cativa ao trono dele, para que a sua unção esteja aguçada, para que o campo da sua alma esteja fértil, esteja adubado, para receber o que o Senhor tem para semear nesta noite, amém? Em nossas vidas. Pastor, aumenta só um pouquinho no microfone, deixa muito baixo. Querida, muito obrigada. A mensagem de hoje é muito séria. Pastor, até não tem como, né, gente? É uma só carne. Deus, ele é uma mensagem realmente do céu. Nós temos que estar atentos e vigilantes para esses finais dos tempos. Os tempos estão se findando. Tudo está acontecendo como a palavra de Deus diz que vai acontecer. Amém? A mensagem de hoje é: duvide de todos, ou não confie em ninguém, até mesmo em você mesmo, principalmente em você mesmo. É muito fácil a gente falar assim: não acredita em ninguém, duvide de todo mundo. Mas falar duvide de você, não acredite em você, não é verdade? É difícil, porque muitas das vezes a gente entra no modo assim: só eu tenho razão, só eu sei, só eu. Não. A sua vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Os seus pensamentos, o teu direcionamento tem que estar pautado na palavra de Deus. E o pastor antecipou aqui maravilhosamente com os textos de Gálatas. Hoje nós vamos ler, já tivemos uma palhinha aqui, quem chegou mais cedo, a Bíblia NVT. Quem aqui tem dificuldade de ler a Bíblia? Lê e não entende? Não precisa ler, não. Adquire a Bíblia da versão NVT, que é a nova versão transformadora. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É uma Bíblia, ela é muito, a linguagem dela é muito atual, é muito explicadinha, tanto que a gente viu ali. Eu quero até, repete para mim aí o Gálatas, o senhor leu, pastor? Esse verso, o 21. Clica aqui, ó, no play aqui embaixo. Aqui, ó. Isso. Ó. Esses versos aqui, ó: inveja, bebedeira, festanças, desregadas, outros pecados semelhantes, repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E a gente sabe que esses dias é tudo liberado, não é verdade? Aí pro mundo pode tudo. E não é só, e a gente está descobrindo aí, né, com revelações mundiais, que não é só nos 4 dias, né, irmãos? A gente está vendo cada coisa terrível que está sendo revelada, que está sendo exposta. E a gente tem que se indignar, irmãos. A Bíblia fala assim: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o que está acontecendo aí. Ora pela renovação da sua mente. Não fica cauterizado, irmãos. Como pode alguém festejar uma
coisa, diante das coisas que estão acontecendo, diante do que está sendo exposto na mídia, de casos terríveis com crianças, com pessoas, como pode? E você acha que não vai sumir um monte de criança nessas festas? Vai sumir. Por quê? Está todo mundo na bebedeira, está todo mundo na festança. Então, ore pelas crianças, ore pela sua vida, porque não podemos confiar em nós mesmos. Abre aí Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Você vai entender por que eu estou falando assim. Capítulo 26. Eu terminei essa semana Daniel, comecei Oséias. Que tremendo, irmãos. Como é tão atual a palavra de Deus. Como ela é atual. Mateus 26, a partir do versículo 31. Na tela? No caminho Jesus disse. No caminho para onde, irmãos? Ele estava indo para o Getsemane. Aqui são os momentos finais de Jesus. No caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Aí se levanta uma pessoa, irmãos, cara corajoso, cara destemido. Quem sabe quem é? Pedro. É ele. Pedro. Levanta Pedro e diz: Pedro declara: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Nossa, ouvindo assim você pensa o quê? Não, esse cara é fiel, esse cara aí é fechamento comigo. Vamos atualizar o texto. Esse cara é fechamento comigo, tá comigo, tamo junto. É assim que fala? Tamo junto. Esse aí não vai me trair, esse aí não vai me decepcionar. Só que ele fala isso, Jesus responde: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, alguém consegue imaginar a decepção de Pedro? Depois de ter falado: todo mundo aqui, Jesus, pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar, não. Eu vou com o Senhor até a morte. Tem outros textos que dizem que ele fala: se for preciso, eu vou morrer com o Senhor, vou ser preso com o Senhor. Aí Jesus fala: só que você vai me negar, não vai ser uma, não vão ser 2, vão ser 3 vezes essa noite, Pedro. Aí o mundo de Pedro, o castelo de areia dele desmorona. Poxa, cadê o fundo? Nossa, faz uma diferença, não faz, irmãos? Fundir, né? Jesus olha, não, é só até aqui. Primeira pessoa que demonstra que está ali fiel e que Jesus fala assim: vai pensando assim, não. Suas palavras são até bonitas. Suas palavras até me emocionaram agora. Mas eu sou o Senhor que sabe do amanhã, que sabe do futuro, que conhece você.
Você não vai só me abandonar, não, você ainda vai me negar 3 vezes. Pedro ali decepcionado. Só que nesse meio tempo aqui, enquanto eles estavam indo ao Getsemane, lá no versículo 14, põe para mim, pastor, no mesmo capítulo, versículo 14. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. E é interessante que Judas ele toma essa atitude, sabe depois de quê? Depois que ele é repreendido lá em Betânia. Quem lembra quando Maria, irmã de Lázaro, vem, quebra o vaso e derrama unguento sobre Jesus? Judas é um dos primeiros a falar assim: por que essa mulher está fazendo esse desperdício? Podia ter pegado esse dinheiro e ter dado para os pobres. Aí Jesus repreende sem mesmo eles falarem. Eles estão pensando, Judas está pensando, ele fala: por que vocês estão pensando isso? Já não tenho dito para vocês que os pobres vocês sempre vão ter com vocês? Mas essa mulher, ela está me ungindo para a minha morte. O que ela está fazendo aqui é muito importante. Então a gente vê 2 homens que estavam em evidência. Judas era um tesoureiro, provavelmente ele tinha um certo destaque entre os 12. E Pedro, sempre ousado, sempre aquele que perguntava o que todos queriam perguntar, mas não tinham coragem de perguntar. Então, esses 2 momentos importantíssimos se dão enquanto Jesus está se preparando para se entregar na cruz. E aqui, irmãos, exatamente como Jesus disse, quando ele vai preso, no versículo 47, vai para mim, no mesmo capítulo 26. Versículo 47 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com grande multidão armada de espadas, pedaços de pau, e tinha sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus, disse: saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. E Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus, o prenderam, e um dos que estavam com Jesus puxou a espada. Esse é quem? Pedrão. Pedro puxa a espada, fere o sumo sacerdote, corta-lhe a orelha. Guarde sua espada, diz Jesus. Os que usam
usam a espada morrerão pela espada. Você não recebe, não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E Ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras? Declara comigo: tudo o que está nas Escrituras irá se cumprir. É isso aí. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Se eu chamar os anjos para me defender, como que vai se cumprir o que está escrito aqui? E as palavras que foram ditas pelos profetas, registradas nas Escrituras. E nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Não aconteceu como Jesus disse que ia acontecer? Vocês vão me abandonar. Cadê Pedro para ser preso junto? Não dá para me cortar, ninguém corta a espada, amor. Vou sair fora. Irmãos, nós não nos conhecemos. Nós não fazemos noção de qual atitude podemos ter. Esses dias mesmo o pastor contou aqui um acontecido na minha vida. Algo que eu fiz, eu tinha 23 anos. Uma confusão lá no lugar onde a gente cultuava a Deus, a gente tinha culto. O rapaz que era casado com a dirigente do culto chegou com uma arma, apontando assim para todo mundo. Eu falei, meu Deus, todo mundo de olho fechado, quem estava de olho aberto? Meu Deus do céu. E agora, Jesus, como é que vai ser se eu começar a matar todo mundo aqui dentro? Estava cheio, tá? E ele fazia assim. Aí daqui a pouco ele guardava a arma. Naquela confusão, o pastor foi lá para dentro com ele, com mais pessoas, mais obreiros. E depois saíram da casa, naquela briga. Eu puxa de lá, puxa de cá, e eu percebi que ele ficou ali meio que, né, alguns irmãos segurando ele e a arma ali na mão dele. Mas foi quem foi lá pegar a arma? Essa pessoa de 1,54 m. A gente não se conhece, irmãos. Reação, a nossa reação é um negócio que não tem como a gente prever. Eu fui lá, tomei a arma, saí correndo, disparado. Eu nem sei como é que eu peguei minha bolsa. Eu tive a cabeça de pegar meus pertences e sair fora dali. Minha tia correndo desesperada atrás de mim, coitada. Mas como eu conhecia o lugar onde eu estava, eu sabia que o condomínio que eu tinha morado ali, então eu sabia que o condomínio da frente tinha várias entradas. Então eu falei assim, eu vou subir, vou entrar por uma das portarias e vou chegar no prédio dela, onde ela morava. Irmãos, e só no outro dia eu fui descobrir que a arma não era arma, né? Era de brinquedo. Mas até aí, irmãos, nos ajudou o Senhor e merece. Mas é isso, irmãos, a gente não sabe como vamos reagir. E Pedro declarou: eu vou estar com o Senhor. Todo mundo pode te abandonar, mas eu vou ficar. Eu vou permanecer, eu não vou te abandonar. Põe aí para mim, pastor Marcos. Não, acho que é Lucas. Lucas é mais interessante. Lucas 22, 33. Olha como é que Lucas relata. Porque Mateus, ele é muito assim. Ele não dá aquela. Ele não conta os detalhes.
22, a partir do 33. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Essas foram as palavras de Pedro. Não só falou que não vou te abandonar, mas eu vou, se for preso, eu vou contigo. Se vai morrer, eu vou morrer junto. Aí Jesus capturado, ele deu pé. Só que ele faz uma coisa interessante, ele começa a seguir o cortejo, né? O pessoal lá que está prendendo Jesus. Na primeira parada, alguém reconhece ele. Ué, você não é um dos que está com aquele homem que foi preso ali? Você é um deles. Ele não, eu não conheço. Vai a primeira vez. Aí para em outro ponto. Novamente reconhecido. Você é um deles, você fala como eles. Você fala igual assim. Aí faz o que ele xinga. E fala palavras ali que não. Ah, se é para falar que eu falo igual, vou falar diferente. Fala as palavras, né? Não, vocês estão enganados. Não conheço ele não. Até que chega a terceira vez. E que compara. Não, você está com ele. Eu lembro. Você anda 3 anos com ele, cara. Estou conjecturando, tá, irmãos? O texto não está assinando, você vai ler. Aí acontece lá o que Jesus falou. Que não é um galo cantando, é a tropa lá, sei lá, o exército cantando. É um instrumento que ecoa. Galo canta. Aí ele lembra. Aí ele fica arrependido. Ele chora amargamente. Irmãos, há uma diferença entre você ter remorso. Quem já me ouviu falando isso aqui? Ter remorso e ter arrependimento. Amém? Aquela pessoa que tem remorso, ela vai sofrer naquele momento, ela vai chorar, vai se descabelar, se for necessário para rasgar as vestes. Mas no dia seguinte ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai agir da mesma maneira, porque ela não se arrependeu, ela teve remorso. Agora, a pessoa que se arrepende, ela tem nojo daquilo que ela praticou. E ela vai fazer tudo, de tudo, para não cometer a mesma coisa novamente. Amém? Isso chama arrependimento. Então, quando ele se vê ali, reconhece que negou Jesus por 3 vezes, ele chora amargamente. Isso está no versículo 61 do capítulo 22. Mas ele já não pode fazer mais nada. Aliás, ele ainda podia fazer alguma coisa, ele podia se entregar. Mas o alvo do pessoal era Jesus. Naquele momento era Jesus. Porque eles pensando, se a gente acabar com Jesus, o tal mestre, o tal rabi, vai acabar tudo. Esse povo do caminho aí vai ser disperso. E essa seita vai acabar. Isso na cabeça deles, irmãos. Para eles, que Jesus pregava, o que estava acontecendo ali, aquele movimento, era uma seita, era uma coisa que iria se dissipar com a prisão de Jesus, com a execução de Jesus. Que é uma coisa até que lá na frente, professor de Paulo, vai dizer, né, Gamaliel, sobre o cristianismo. Irmãos,
nós vamos pedir ao Senhor neste momento que Ele nos guarde, que Ele guarde o nosso coração. Porque, abre para mim, pastor, em Jeremias 17. A partir do versículo 9. Pedro, fica no computador para mim, por favor. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada um ou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Jeremias até conclui aqui. Ele conclui com: a confiança de Jeremias é no Senhor. É o Senhor que tem que estar a nossa confiança. Eu estou aqui porque eu sou muito boa, sou muito bom. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, eu sou certinho, não engano ninguém, não dou calote, pago em dia, sou um bom pagador. Ninguém que está pensando a seu próprio respeito, não, né? Não pense isso. Pense, eu sou totalmente dependente do Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Você ser uma pessoa correta, uma pessoa digna, honrar os seus compromissos, isso é obrigação, irmãos. Não é virtude, não. Nós temos uma habilidade nata de criticar os outros, de apontar o que os outros estão fazendo. Deus quer nos despertar nessa noite para que nós olhemos para nós mesmos. Amém? Por quê? Porque Ele quer fazer de você um ganhador de almas. Ele quer fazer de você alguém que representa o reino dele aqui nessa terra. Eu e você somos ministros do Evangelho, ministros do Senhor. Então, se ainda temos alguma obrigação como cidadãos aqui nessa terra, muito mais por servirmos no reino de Deus. É dobrado. Você consegue entender isso? Porque quando alguém for apontar, é a crente, ora na igreja, canta na igreja, prega na igreja, é a primeira coisa que fala. Não aponta você, não, o fulano. Pedro pode falar, é o Pedro Henrique, não. Ele fala, acho que esse menino é nervosa. É o Pedro Henrique. Não, é o crente, bate bateria lá na igreja. Não é assim, irmão? Estou falando mentira, comentando? Então, zele pelo nome que você está carregando, o nome de Jesus. Pedro, ele estava convicto de que se fosse necessário, ele iria ser preso e morrer. Jesus, depois isso aconteceu mesmo.
ele honrou, que ele falou lá no Getsemane para Jesus. Naquele momento não aconteceu, mas mais para frente aconteceu. E nós temos que estar preparados para qualquer tipo de coisa assim. Porque se vier alguém aqui e te ameaçar, ó, nega esse Jesus, não vou lá matar a sua família toda, o que você faz? Nega Jesus? Ou não pode ir lá matar minha família toda? Vai tudo na caramba, irmãos. Vai ser fácil? Nunca. Nunca vai ser fácil. Não quero imaginar como seria uma situação dessa. Mas é real. Eles viveram isso. Porque nós somos melhores que eles para não viver? Não somos. Nós não fazemos o peso que esses homens e mulheres fizeram para a propagação do Evangelho. Aleluia. Tá, eu sei que está um pouco pesado. Eu entendo vocês. Mas é para a salvação da alma de vocês, amém? Porque, mas eu estou bem, eu não estou fazendo nada. A gente não sabe o dia de amanhã, irmãos. A gente não sabe as propostas que estão aí, que o diabo está armando para nós, os laços. Toda palavra que sai aqui voltar, que fica aqui voltar, é para que a gente fique ligado. Deus, Ele quer nos alertar. Por falar em alertar, nossa. Eu só logo, deixa mais para frente. Deixa mais pra frente, Tatiana. Fico com uma vontade de falar tudo. Abre pra mim aí, Pedro. Ezequiel, capítulo 33. Eu vou encerrar aqui, para não enfadar vocês. Porque eu sei que palavra gostosinha de ouvir aquela. Tua vitória está chegando! Se prepara para a virada! Né? Não é gostosinha? É boa peça. Às vezes eu vou te ouvir também, não é? Mas esse irmão que eu estou aqui vai te fazer bem lá na frente. Você vai
Ele tem que ficar vivo, né? A gente vai pensar o quê? Tem que morrer, mas Deus está falando o quê? Eu não tenho prazer na morte dos perversos. Peraí. Antes, o meu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem da sua maldade, afastem-se da sua maldade, porque morrer, ó povo de Israel. Filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. A conduta justa dos justos não os salvará se eles se voltarem para o pecado. Está entendendo como a gente pode perder por uma fração? A avó ali, ninguém vai ver, ninguém está, não estou escondido. Nessa cidade ninguém me conhece. Só que a pessoa pode, ele era ali, o justo, mas por um momento ele viveu o pecado. Aí ele vai perder a salvação. Cadê onde eu estou? Voltarem para o pecado. Nem a conduta perversa dos perversos o destruirá se eles se afastarem dos seus pecados. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que a pessoa que está no pecado se arrependa e se converta, confiando em sua justiça. No passado, se eu disser aos justos que eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando que a sua justiça no passado salvará, nenhum dos seus atos de justiça será lembrado. Então não adianta eu ficar me respondendo no que eu já fiz. Deus, Ele quer que seja algo contínuo. Amém? Por isso que eu sempre falo aqui, a gente tem que se libertar todo dia. Todo dia tem alguma coisa para Deus, algum carrapicho para Deus tirar de nós. Tem alguma coisa para a gente melhorar, sermos boas pessoas. Eles morrerão por causa dos seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastarem dos seus pecados e façam o que é justo e certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam aos meus decretos que dão vida e não pratiquem mais o mal. Nesse caso, certamente viverão e não morrerão. Nenhum dos seus pecados do passado será lembrado, pois fizeram o que é justo e certo, e certamente viverão. Seu povo diz: o Senhor não é justo, mas são eles os injustos. Pois se os justos se afastarem da sua conduta justa e praticarem o mal, morrerão. Mas se os perversos se afastarem da sua conduta perversa e fizerem o que é justo e certo, viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem: o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês de acordo com as suas ações. A gente sabe que Jesus veio trazer o quê? A graça, né? Que a salvação é um favor imerecido. Não vai ter nada que a gente faça que faça com que a gente mereça a salvação. Só que lá naquele grande dia, irmãos, haverá um julgamento. Eu estou na graça, mas tudo que você fizer aqui vai ser julgado diante dele. Essas palavras aqui não mudaram. É o mesmo Deus que vai estar lá no trono para nos julgar.
na minha época, 1000 anos atrás, exagero, né? Alguns aninhos atrás, umas 2 décadas, tinha os. Como é que era o nome, Patrícia? Você vai lembrar. Já que eu me lembro. Os retiros. Tinha os retiros? Vocês gostam de fingir que são uma animação. Aqui. Tinha os retiros nessa época. Mas o povo ficava orando. Hoje não. Hoje os retiros é para festança, milança e bagunça. Não tem nada. Rio, quem sabe que eu estou falando a verdade. Por quê? Hoje não tem nada que não fica. Tinha aquele relógio de oração, era um negócio, um negócio sério. Tinha. Hoje já tinha, tem piscina, tem jogo de vôlei, isso é entretenimento, não tem nada a ver com retiro. Então, que você venha pedir ao Senhor, me guarda. Guarda minha mente, guarda os meus sentimentos. Tem uma coisa que eu vou ter aqui, ó. Não confie nos seus sentimentos. Confie somente na palavra do Senhor. Amém? Então, eu estou sentindo. A Vanessa vai orar, querido. Vai saber se o que tu está sentindo vem de Deus ou não. Tem sentimento que vem de Deus. Mas a maioria é sentimento nosso. E aí ele fica fazendo baguncinha ali, ó, jogando seta na nossa mente. Então, os pecados sexuais não são sentimentos? Responde, igreja. São? Sim, o cara olhou a mulher ali, despertou o negócio. Vice-versa, né? Porque a gente às vezes só fala do cara, né, Gabriel? Mas tem mulher também, né? O que acontece, né? Vimos um caso aí essa semana também, né? Irmãos, eu sei que o inimigo está fazendo isso, ó. Bagunça. E nós, como servos de Deus, temos que estar firmados na rocha que é o Senhor. Amém? De novo, não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra do Senhor. Amém? Acabamos de ler Ezequiel, ó. Mil anos atrás, irmãos. E Deus mostrou tudo para ele, falou tudo para ele. Tudo está na palavra do Senhor. Como a gente leu de Jeremias, não confie no seu coração. Ele é perverso. Eu tenho visto, eu sigo no negócio de notícias do Rio de Janeiro. Irmãos, quando um cara é pego, não sei se vocês já viram, quando um rapaz é pego no Rio de Janeiro, passou a mão no celular de alguém, se pegarem ele, irmãos, não sei como é que sobra um moço inteiro, porque o povo está tão revoltado com essa situação, eles vão para cima com tanto ódio, você vê assim, a revolta, né? Mas a pessoa sai toda quebrada. Quando consegue um policial chegar assim para afastar, o policial deixa. O problema dos policiais lá no Rio, eles deixam. Ah, Deus, tá ouvindo. Né? Depois que o cabo já está lá desmaiado, aí vamos, deixa aí, a gente vai prender. Mas irmãos, então, nosso coração é perverso. Os nossos sentimentos, eles têm que ser filtrados, colocados diante de Deus todos os dias. Senhor, eu estou sentindo inveja. Quem consegue falar isso para Deus? Você já falou isso para Deus? Porque, irmãos, ou coisa difícil, você chegar assim, ah, Jesus, eu estou vendo esse negócio aqui nessa rede social, eu estou com inveja dessa fulana aqui. Já falou isso para Deus? Fala, irmãos, é tão bom, é libertador. É libertador. Você não tem noção, porque a gente sempre acha que a inveja é o outro que está tendo. E a inveja, às vezes, está ali dentro de você, o sentimento. Ah, eu estou pensando, Jesus toca
sair de casa, vai voltar, vai ficar tudo bem. Irmãos. Meu marido sai e fala assim: Jesus abençoa ele, cerca ele. Do mesmo jeito que ele saiu, que ele volte da tua paz, da tua segurança. Não deixe que nada aconteça com ele. Porque não está de moto ali, entrega para lá, entrega para cá. Você tem que pedir, você tem que orar, tem que falar com Deus. Ora com a esposa, minha esposa. Abençoa, amém. Que dos seus lábios saiam palavras de bênção para os outros. Que você possa produzir cada dia frutos bons no reino do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu não sei se o ministério conhece. Tem um hino aí tão bonito. Teu esconderijo. Você conhece? Você não conhece? Que dó. É isso aí, ó. Porque todo dia a gente tem que pedir isso ao Senhor. Me coloca no teu esconderijo, Senhor. Me cobre com as tuas asas. Aleluia. Alguém conhece? Você conhece, Helena? Não? Ai, ninguém conhece. Ninguém quer ajudar. Deus meu, amigo meu, estou aqui mais uma vez. Não vim por bênçãos de tuas mãos, mas por intimidade buscar.